E o show por aqui continua. Nós estamos no podcast Cultura que Pulsa, segundo episódio de uma série de 3 muito especiais. Tivemos um show à parte aqui, feito, preparado especialmente para você que está aí do outro lado da telinha. O encanto principal. Saulo, e você é um dos privilegiados, né, por estar numa cadeira aí, assumindo o papel de jurado da 21ª edição do Festival de Música. Nós estamos na 13ª edição do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu e 21ª edição do Festival de Música. Fale pra gente com relação à qualidade das músicas selecionadas, qual a sua avaliação como profissional? Eu só quero abrir um parênteses para falar que eu tô do lado da Thalita, eu curti muito o show dela e é essa energia. Não é só uma das melhores cantoras do Brasil, mas ela dá essa força pra gente repensar até a própria vida. Então, muito sucesso. Tô emocionado aqui também. A honra foi minha de tê-lo no palco comigo, né, gente? Isso, que aí eu botei ele na Berlinda. Foi demais, foi incrível. Mas foi um encontro maravilhoso. Bem, falando do Festival de Música, foi uma missão muito difícil, né? Uma missão de muita responsabilidade, não só pelo respeito que a gente tem com a curadoria prévia foram 300 inscrições, né, cerca de 300 inscrições do país todo. Então, é um festival campeão, é um festival respeitado. Então, a gente recebe isso com uma responsabilidade. Os jurados foram escolhidos dentre profissionais com muito know-how no que fazem, com carreiras muito consolidadas e entendimento sobre a carreira artística, sobre produção, né? A gente avaliou arranjo, interpretação e letra das canções e, de fato, nós recebemos materiais muito interessantes, muito ricos, porque, né, como eu disse, vem artistas do Brasil todo, então é enriquecedor para a gente enquanto jurado. A gente aprende muito ouvindo, vendo interpretações belíssimas, artistas interessantes, e as pessoas podem conhecer, né? Não só de Paracatu, mas hoje com as redes sociais, o artista divulga a sua música autoral. É muito bonito. É lindo. Ver o artista bancando, isso que a gente estava falando mais cedo. O artista bancar a sua música autoral. Ainda que ele não vença propriamente o prêmio, o primeiro lugar, mas é importante para o fortalecimento do artista, da identidade do artista, da carreira, e ele sentir que, de fato, ele pôs a mão na massa ali. Então, isso é muito, muito emocionante para a gente ali assistir. Porque é exatamente nessa deixa aí que eu falo assim, o Festival de Música, ele tem esse papel importantíssimo, primordial, de revelar talentos, não é mesmo? Exato. E revela muito. Eu, como espectador de outras edições, assisti apresentações incríveis, de você se emocionar, chorar mesmo, não só pela interpretação da voz, mas pelas letras, sabe? Você vê a emoção do artista ali, essa originalidade do trabalho. Então, é muito gratificante, apesar da responsabilidade e da missão árdua. Dureza, né? Dureza, meu Deus. Tem um momento ali que... Não tem como. O Brasil, ele é múltiplo em talentos, né? É uma loucura, gente. Quando vê, fala assim, gente... Eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil, gente. Nosso país é muito lindo. É muito rico. A multicor, a multitextura que a gente tem em todos os aspectos da nossa culinária, da arte, da cultura. Você fala assim, gente... Meu Deus, isso existe. A gente vai cada dia se surpreendendo com os talentos do país. Porque é muito diverso e é lindo. As sonoridades, as histórias são cantadas através das poesias, das melodias. E isso é muito enriquecedor. Eu ouvi uma entrevista de uma das cantoras falar exatamente isso. Não, o nosso repórter perguntou, e qual foi a inspiração para essa letra, né? Ela falou, o que eu vivi. Aconteceu isso comigo. Um dia eu andando pela praia, olhei para o mar. Isso é o artista. O artista trabalha com... A matéria-prima do artista é a observação do cotidiano, do mundo. O extraordinário para o artista é o ordinário para as pessoas, né? A gente olha uma flor, a gente não vê uma flor, a gente vê poesia. A gente olha o comportamento do outro, a gente se inspira naquilo, né? É o que a gente está falando aqui. Então, o artista muitas vezes não é compreendido por isso, por essa sensibilidade no olhar do mundo. Eu acho que vocês vivem melhor que muita gente, viu?
Mais felizes e menos felizes. Eu falo, gente, somos Raul Seixas, maluco, beleza. E olha só, vamos falar um pouquinho também dessa questão, você tem uma relação com o teatro, né? Então, assim, vamos falar, o festival trouxe peças de teatro e um deles é o espetáculo O Menino que Aprendeu a Imaginar. Nos fale sobre ele, um pouquinho dessa vivência também no teatro. Esse espetáculo, a gente estreou ele já tem uns 2 anos, é uma construção muito bonita, é um espetáculo escrito pelo Leandro Bertoldo e o Pierre André, e dirigido pelo Leandro e pela Jeane Matos, com a supervisão do nosso diretor, André Luiz Dias, e é um espetáculo em que os atores participaram da construção, né? Então é muito bonito, é um espetáculo que fala sobre um grupo de mambembes, de artistas que viajam os lugares e param nas praças e contam histórias, né? E dentre essas histórias tem um menino que aprendeu a imaginar através dos objetos. E aí a gente vai circulando, temos a direção musical da Marcela Veiga, e a trilha sonora vai sendo costurada ali pelas histórias. Então é um espetáculo que eu falo que é infantil, mas é para a família toda, porque os adultos se emocionam, ficam vidrados assim, vendo essas histórias. E o interessante é que a gente participou eu trouxe, né, os atores, a atriz que está em cena trouxe histórias pessoais e a gente transformou aquilo em dramaturgia. Então tem momentos que a gente abre o nosso coração enquanto ator para a cena, né? Eu trouxe uma história, por exemplo, da minha infância, né, que eu brincava de recortar figurinhas e criar histórias. Eu trago essa caixa de sapato, eu guardava nas caixas de sapato, e aí numa mudança botaram fogo em todas as minhas figurinhas. E aí quando o diretor traz as propostas de construção, eu conto isso para ele. Ele fala, eu chego a arrepiar. Ele falou, vamos colocar isso nas histórias. E aí eu trago de volta uma memória da minha infância, e é curativo também, né? Então é muito lindo, é um espetáculo muito bonito. A gente caminha com uma carroça, a gente transporta a vida. O artista mambembe é isso, né? Ele só tem o que ele carrega nas costas e os sonhos no coração e na cabeça. Então é muito lindo. E foi muito lindo apresentar ele aqui em Paracatu, que é um público que já nos acolhe há muito tempo. Sim, exatamente. O público aqui é acolhedor demais. É demais. Olha, gente, a produção está aqui me falando, o nosso tempo está curto. Na verdade, mais o tempo de vocês do que o meu. Porque eu ficaria aqui, ó. E assim, gente, eu queria uma palhinha. Será que os dois aí cantores no nosso estúdio, por que não? Não é mesmo? Pelo amor de Deus. Vamos de uma palhinha para quem está do outro lado da telinha? Então, para esse momento mais que especial, nós convidamos mais uma artista maravilhosa, a Marcela Veiga. Vem para cá, Marcela. Fica com a gente aqui, querida. Então, agora sim, esse palco agora é de vocês. Vambora! Falando de representatividade, é Sarará Crioulo! Meus olhos coloridos me fazem refletir que estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, 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 é sarará crioulo. É sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo.
isso aqui. Tá complicado. Não sei se vocês conseguem ver, Meu gente, Deus. mas eu tô toda arrepiada. Ai, que privilégio. Essa música Que salvou minha presente. vida, é a cultura. Nossa. Salvou minha vida diversas vezes. Eu tô me segurando, gente, a emoção. Eu tive a Segurando, honra é de muito regravar esse clássico com muito prazer, porque todas as vezes que eu passava por qualquer situação de preconceito, eu lembrava disso. Eu cantava essa música pra mim mesma e falava, opa, que isso? Não pode. E é realmente assim, quando a gente extravasa, é tão bom, É não é bom, mesmo? A é gente não maravilhoso. pode reprimir, a gente não pode segurar. Não. A gente precisa extravasar. Foi uma aula. Estou tendo uma aula, acho que vocês também estão tendo esse privilégio. E assim, gente, olha só. O nosso cantor que podia também, né? É, Saulo, pelo amor de Deus. Por favor. Pelo amor de Deus. A voz dele é a coisa mais linda, gente. Eu tô que apaixonada. obrigado. Eu tô encantada. Então, já que a Marcela tá aqui, minha diretora musical, eu vou aproveitar a presença dela. A gente vai fazer uma canção muito linda que foi gravada no disco dela. Eu tive a honra de participar. Que se chama Carta de Canoeiro. É uma música, eu falo que é uma poesia musicada, né, Mara? Uma história muito linda. E é uma honra estar aqui com ela. Homem de pouco recurso, não sei mais sonhar. Trago na jangada toda a minha história e o meu penar. Longe de cá, te vejo cantar. Rosto de olhar dormente a me acalentar. Fui de nova preservada onde aprendi a andar. E também sonhar, se o rio me apontar a ti. Moça morena, vizinha das águas também. Moça, eu daqui te grito, pois já escrevi pra você. E assim nem sequer abriu pra saber. Moço, do outro lado deste rio foi você. Moço, traga essa canoa, me perdoa, é que eu não sei ler. Vem cá, moço, vem, me diz o que é. Nesta carta, moça minha, eu dizia pra você ficar todo dia, toda a vida com eu vi. Isso é que dá ser tão linda. Não sou linda, sou menina, vem. Nesta carta, moça minha, eu dizia pra você ficar todo dia, toda a vida com eu viu. Isso é que dá ser tão linda. Não sou linda, sou menina. Vem, me ensine a amar. Pausa pra passar mal, pode? Gente, a gente precisa. Jesus, Maria José. Como Música, disse. amo. Nossa, eu Que também. lindo, cara. Gente, É uma história linda. Gente, olha só, eu quero rapidinho agradecer a presença de vocês, Saulo, Thalita, Marcela. Muito obrigada por participarem do nosso podcast aqui, do Festival Cultura que Pulsa, Festival do Patrimônio Cultural. E até a nossa próxima edição, até hein? a Até próxima. a próxima, até breve. Até breve. Até breve. Obrigado. Beijo. Beijo. E o show por aqui continua. Nós estamos no podcast Cultura que Pulsa, segundo episódio.
de uma série de 3 muito especiais. Já agora no segundo bloco, tivemos um show à parte aqui, feito, preparado especialmente para você que está aí do outro lado da telinha. E agora nós estamos aqui em outro momento muito especial. Eu tenho a honra de receber aqui neste momento, nesse bloco, para conversar com a gente, a Marcela Veiga, que já estava com a gente, que terminou o primeiro bloco, né, com aqueles maravilhosos Saulo e a Thalita, e agora ao lado aqui também dela e ao meu lado a Andréia Roseno, aqui, isso. Certo? Aqui ao meu lado, e a Camila Gomes. Elas que fazem parte do coletivo As Cantadeiras. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso recebê-las aqui no nosso podcast. Obrigada. O prazer é nosso. Uma felicidade estar em Paracatu, estar participando desse festival e estar vivendo experiências fantásticas aqui esses dias. Nós estávamos falando disso no intervalo, né? Dessa experiência, dessa imersão que é viver um festival desse tamanho, com tanta vivência diferente, com tanta experiência, com tanta expertise, com tanto talento, com tanta habilidade. E a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo aí da nossa conversa. Conte pra gente há quanto tempo, né? Fale um pouquinho sobre a formação desse coletivo, que eu quero inclusive que vocês expliquem o que é coletivo, qual a diferença, né? Que é um projeto, quanto tempo ele existe, como que foi criado, enfim. Conte aí pra gente, meninas, esse palco é de vocês. Vou deixar para a diretora musical. Bom, o André Luiz é nosso diretor artístico. Nós somos do grupo Em Cena, mas ele também tem empresa, o André, né, a Dias Produções. E esse coletivo vem de mulheres que elas têm a sua carreira e nós somos da região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Então nós somos mulheres que nós temos uma carreira musical, nós temos um caminho, uma trajetória. E o André, ele teve essa expertise de juntar essa identidade sonora e artística dessas mulheres, trazendo esse som, né, regional, vamos falar assim, do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Ele me convidou para fazer a direção musical e também nós conversamos também para escolher os nossos músicos que também vêm somar, né, que são músicos também que têm esse caminhar. Então, esse show, né, ele é um show onde que nós trazemos essa... Eu gosto muito do quebra-cabeça. Cada uma tem um posicionamento, um formato, tem um timbre, tem um jeito, tem uma história, né, tem uma carreira musical. E a gente faz esse todo, trazendo essa identidade sonora dessas duas regiões para esse nosso show. E é exatamente aqui, ó, na minha colinha aqui, está falando exatamente disso. Vocês têm um propósito de valorizar essa memória cultural, popular, realmente expandir, né? Essa cultura, essa junção de talentos. E isso dá uma sonoridade diferente, né? Temos outras, né? Tem a Trancoso também, que não está aqui, a Araci Cachoeira, né? Que é uma senhora que está conosco e também é uma atriz, então, poetisa. Então, assim, Carol Trindade. É um resgate desse cancioneiro popular, é um resgate dessas músicas também, que são músicas que elas estão ali também por um ideal, por uma luta, sabe? Por uma luta, por um ideal, falando não só das partes lindas, mas falando também desse protesto que a gente precisa estar em algum lugar e quebrar algumas coisas, né? Então, esse show, ele tem um cunho político, né? Da gente revisitar esses espaços. Que é de fundamental importância também. As cantadeiras, assim, né? Eu digo que tem um pertencimento, uma identidade muito forte com o território, né? Somos desses lugares, mas somos de lugares também que perpassam pela periferia desses lugares, né? Das comunidades ali, daquilo que é chamado de zona rural, das né? margens. Das margens, né? E quando essa potência musical ela se junta, né? Ela já caminhava num processo individual, né? De cada uma dessas mulheres, mas quando isso se junta, tem um desafio imposto, né? por uma comunidade que
coloca a gente sempre num lugar às vezes de competição, né? Então tem um desafio de se juntar a um coletivo tão diverso, mas tem aquilo que a dona música, né? Assim como a Déia Trancoso costuma dizer, tem aquilo que é a essência da dona música, né? Na hora que essas vozes elas se agrupam, elas se coletivizam, esse desafio fica mais ameno, né? E ele é quase colocado num lugar à parte, e a ancestralidade ali ela move cada uma de nós naquele lugar. Também a gente, nessas duas regiões, sempre foi demarcado o lugar dos homens, né? Dos violeiros, né? Então, que aparecem no cenário mineiro assim, com mais ênfase, né? Essas mulheres ainda estão aqui, né? Vamos dizer, mais para trás. E aí eu penso que as cantadeiras hoje, e no contexto que nós vivemos, chegar essas mulheres, essas vozes, e aqui a Marcela Veiga, a Camila Gomes, a Carol Trindade, a Déia Trancoso, a Araci Cachoeira, elas são vozes, porque são várias mulheres que estão atrás de nós, construindo essas mulheres que nós somos, né? Então, essas vozes hoje chegam com muita potência em Minas Gerais e, quiçá, no Brasil, assim, porque é isso que a gente... É essa mensagem que a gente quer levar, né? O que é esse mulherismo dentro dessas duas regiões, né? O que essas mulheres carregam, né? Quando a gente reza, quando a gente chora, quando a gente sorri, quando a gente pare, né? Porque quando a gente faz política, que é isso o nosso cancioneiro, né? Tá dizendo, tá nos levando, e é isso que a gente aqui tem tentado colocar nesse projeto, né? O André como uma figura catalisadora, né? O André Luiz como essa figura catalisadora, tanto no Jequitinhonha quanto no Mucuri, e já em Paracatu, né? Vamos dizer assim. Sim. Também, porque já estamos, né? O Encena, né? E o André Dias Produção já está aqui há algum tempo. Ele vai, né? Colocando esse time para jogar, né? Esse time para atuar, né? E para trazer aquilo que é o grande potencial de encontro e de intercâmbio entre essas regiões. Então, só potência. Junto à fome com a vontade de comer. Exatamente. Junto à fome. Pluralidade cultural, toda essa diversidade dessas caminhadas, dessas mulheres, é que forma esse coletivo hoje tão bonito. Gente. Eu sou suspeita de falar, mas a gente está maternando algo muito grandioso. Para além da música. Mesmo. Vocês não estão simplesmente cuidando assim do quadrado de vocês, né? Cada um ali. Não. A gente quer cantar para além disso. Exatamente. E tem uma coisa bonita ontem, né? Quando todo mundo estava falando isso, que a gente tem, né, as nossas vidas, o dia a dia, o cotidiano, assim. E aí, quando a gente chegou no palco, a gente falou assim, gente, hoje nós vamos parir um filho. Aí a Araci ainda virou e falou assim, um filho de 7 meses. Né? Costumam ser bem fortinhos, viu? Isso, ela falou um filho de 7 meses que ainda, né, ainda tá ali num processo, mas assim, ele vai para frente, ele vai vingar, né? Que é essa sensação... essa sensação que a gente tem com esse coletivo, assim, né? Com essa diversidade, essa pluralidade que a Camila coloca, de que tem aí uma potência de um filho que está aí nascendo de 7 meses, né? Mas que vai crescer, né? Que está tendo aí seu momento de
se aparecer para esse mundo. Sendo cuidado por 6 mães, né? São 6 vozes. Isso aí é uma baita responsabilidade, não é mesmo? Agora, voltando um pouquinho ao festival, né? Vocês estão vivenciando ainda, a gente ainda está com ele à flor da pele. Como foi para vocês participarem desta experiência do Festival do Patrimônio Cultural aqui da nossa região, da nossa cidade? Para mim foi a primeira vez. Sou festivaleira, né, dos nossos festivale, né, do Vale de Quitinhonha, sou terrivelmente apaixonada, sou de lá também, né, e poder conhecer um outro festival, mais uma vez, não tem nem como não falar do André, né, gente, porque aproveitar e mandar um abraço, um beijo para ele, para toda a equipe. Porque é um cara de um feeling muito grande, ele sabe produzir, ele sabe fazer. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, que convite maravilhoso, não tem como dizer não. Eu já sabia que seria bom, mesmo antes de chegar. Então, parabéns, Paracatu, é grandioso. Palavras não conseguem descrever, porque é mais sentir. A gente se sente maravilhada, a gente vem para trabalhar, mas aprende o tempo todo, né, Marcelo? Isso é crescimento pra gente. Vocês falavam isso agora mesmo. Exato. Eu sou do Encena, né? Sou diretora musical do Encena, eu já vim trabalhando aqui com o Encena também como produtora, já fui jurada e agora como artista, né? Estando no palco. A gente estava conversando sobre... Aqui é múltiplo, sabe? Então, nós temos aqui um aprendizado que quando chega neste festival, o que a gente quer é absorver conhecimento. E aí não é um único estilo, né? São diversos estilos e a gente começa a pensar assim, para nós que somos artistas, isso é aula. A gente precisa se alimentar e a gente se precisa alimentar culturalmente. E o mais lindo que ter acesso à cultura que é oferecida aqui de forma gratuita, fosse para a gente pagar, seria um absurdo o valor. Às vezes, não vai estar na nossa região, por exemplo, a gente não vai ter acessibilidade a alguns shows na nossa região de forma gratuita para todos, né? Então, se a gente também vai se dispor a ir para esse lugar, e aí a gente chega aqui nesse lugar, a gente tem esse show gratuito, show principal. E assim, uma coisa que eu falei ontem, assim, para mim, nós temos 2 palcos. Para mim não existe show principal. Todos são imensos, sabe? Todos que você você absorve, você tem aprendizado. Então, não tem o show principal para mim, porque para mim é tudo muito imenso, essa coisa desse embebedar-se de arte, sabe? E aí, fora essa parte que eu trabalho, que é a música, a culinária. É verdade. Né? A gente quer outra forma de arte. E você vai olhar esse cuidado também com esse fazer artístico visual, né? A Thalita estava falando aqui sobre isso. Então, quando você começa a olhar, é um fazer cultural imenso e que consegue agregar essas artes e que elas conseguem dialogar. Então, estar no festival como este, eu acho que é ser proibida de dormir, porque você quer aproveitar o máximo. Eu estou com horas contadas de sono e não me arrependo nem um pouco, porque é tudo muito lindo, é simples e perfeito, assim, né, dentro dessa simplicidade que oferece. Vocês falam assim, sempre assim, como se tivesse um poema na... É paixão. Tem algo muito especial que eu já tive em Paracatu antes, né, para atividades de formação. Eu sou também assistente social de formação, sou docente, né, sou professora. E eu já estive aqui fazendo outras coisas assim, né, na cidade. E estar no festival, né, com dessa grandeza, né, que é um festival grande, cresceu muito em Minas Gerais. Ontem, olhando para a diversidade das pessoas que estavam na praça, né, e como está, e como que foi construído a logística da praça, né, é algo que a democracia pulsa, né, é um encontro de diversidades, mas
no final, quando a gente se apresenta, né, canta as nossas músicas e que o público vem reconhecer isso, né, vem trazer um feedback, também eu me senti muito realizada, assim, né? Eu saio daqui porque, assim, nós somos um coletivo diverso, mas um coletivo que tem, na sua grande maioria, mulheres negras, né? Com seus traços indígenas também. Então, quando o povo se reconhece na gente, isso, para mim, foi bom demais, sabe? Assim, sim. E o povo na praça, um povo bonito, né? Um povo que estava, assim... Receptivo, pulsante, né? Cantando junto, né? Que eu acho que isso também dá dá pro artista, né, uma alegria, assim, muito, muito forte de um retorno do seu trabalho, sabe? E um público, por exemplo, né, um público infantil que passou também, né? Ontem tivemos o Giramundo, né? Ou tivemos o Giramundo nesse tempo. Então, assim, ver tudo isso, né? Ver os artistas locais, ver a produção, né? Tem sido, né, um processo de muita alegria estar vivendo isso aqui. E até uma surpresa gostosa também, sabe? Porque é tudo muito intenso também, né? não é mesmo? Gente, a produção, acho que quem estava do outro lado até viu ali alguém mexendo ali a mãozinha, a produção já cortou a gente aqui, gente. Vocês têm um monte de coisa, a agenda lotadíssima, não é mesmo? Então a gente já vai partir lá, pulando aqui, né, 10 coisas que eu queria saber ainda, vai ficar para uma próxima, né, participação de vocês. Nós já vamos para uma palhinha, se vocês puderem, né, deixar assim esse gostinho de quero mais. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, de lá, nessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, insisti, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria em prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida,
ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Ai, gente, quem tá no estúdio, bate palma comigo. Outro presente. Nossa, mãe do céu, haja coração. Vocês não estão entendendo, gente. Muito bom mesmo. Agradecer muito a presença de vocês. Agradecer e parabenizar pelo trabalho, né, de todo o coletivo, de vocês individualmente abraçarem tantas causas e trazerem um pouquinho disso para Paracatu, para o noroeste de Minas. Com certeza, essa é a primeira de muitas realizações e trabalhos que serão realizados nessa região. E para além da região, nós vamos levar e ver vocês levando isso para o Brasil. Né? Contem sempre com as pessoas de bem de Paracatu, com esse festival. Tenho certeza que já é aliado aí das cantadeiras, do Encena, de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso, viu? Eu estou maravilhada e tenho certeza que quem está em casa, quem está no trabalho, quem está onde estiver, está com uma dose de cultura, uma dose de alegria, realmente assim, revigorado de alma e coração. Gente, nós vamos ficando por aqui. Este foi o segundo episódio de uma série aí de 3 episódios, Cultura que Pulsa, e a gente volta em breve com o 3º episódio e muito mais para vocês. Tchau, tchau. Tchau.